O livro de Jó, no capítulo 19, fala-nos acerca deste Redentor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Jó, capítulo 19, os versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. A tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Por isso, ó Deus, nós pedimos a ministração do teu Espírito. Leva cativo, ó Deus, todo pensamento à obediência da tua palavra e à adoração do teu nome. Que toda altivez, toda soberba e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da sua palavra tornem-se nulos em seus efeitos. E que as nossas mentes e coração estejam livres para receber a tua palavra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Havia um homem. O livro de Jó retrata a história de um homem, de um ser humano, de um homem que sofreu e sofreu muito, e sofreu sem saber o porquê, sem saber a razão, o que havia acontecido na corte celestial, nos bastidores do céu, quando o Senhor testifica a integridade de Jó a Satanás, dizendo: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás então insinua que Jó estava adorando a Deus por interesse. Porventura serve Jó a Deus debalde, isto é, em vão? Satanás insinua também que Deus estava comprando a adoração de Jó, como se Deus estivesse satisfazendo todos os desejos, interesses e necessidades de Jó para que este o adorasse. Então Satanás recebe permissão de Deus para tocar na vida de Jó, nos bastidores celestiais. Jó não sabia disso. Jó não tinha a mínima noção do que havia acontecido, o diálogo que houve entre Deus e Satanás. Mas ele está sofrendo muito, sem saber a causa deste sofrimento. Eugene Peterson vai dizer que a história de Jó é didaticamente importante para nós. Por quê? Porque Jó sofreu nas questões vitais da vida humana. Problemas familiares, perdas materiais, doenças, enfermidades que assolaram a sua carne, desânimo, tristeza, melancolia, falta de vontade para viver. Jó sofreu. Alguém, supersticiosamente, ao ler o livro de Jó, pensa em parar, porque acha dar azar. Não vou ler o livro de Jó, porque senão pode acontecer comigo tudo o que aconteceu com ele. Algumas pessoas temem ler o livro de Jó. Jó sofreu. Num só dia, perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu bens materiais. Veio a falência. Problemas financeiros. Jó foi tocado no seu corpo, acometido de uma enfermidade cruel, que o livro vai tratar para nós algumas características, alguns sintomas desta enfermidade.
tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça, feridas inflamadas, coceira contínua, mudanças degenerativas na pele do rosto. Ficou desfigurado a ponto dos seus amigos não o reconhecerem. Elifas, Bildade e Zofar, que se reúnem e concordam em visitar Jó para oferecer solidariedade, para que se condoessem de Jó. E quando eles se deparam com Jó, Jó está desfigurado, tamanha era a enfermidade, e eles ficam 7 dias e 7 noites em silêncio, diante da dor de Jó. Jó está sofrendo, não sabe por quê. Noites insones, mal dormidas, depressão, medo, sua carne vestida de vermes, a pele expelindo pus, dificuldade para respirar, pálpebra escurecida e o rosto avermelhado de tanto chorar. Tamanha era a sua dor e a sua angústia. O mau cheiro e o mau hálito, característicos de um andar maltrapilho, andrajoso. Provavelmente ninguém gostaria de estar ao lado de Jó, dado o seu mau cheiro e o seu mau hálito. Perda de peso, uma dor excruciante contínua, os ossos febris, a pele descolorada. Jó está sofrendo. Esse é apenas um resumo do que ele sofreu na sua carne. E além disso, delírio, insônia. E no momento em que ele está nas cinzas, a sua mulher se aproxima dele. Ele diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó reconhece a integridade de Jó. Quão é importante para um homem que a sua mulher reconheça a sua integridade. Integridade quer dizer inteireza de coração, honestidade. É um homem verdadeiro, um homem íntegro, é um homem inteiro. Não há vida dupla, não há vida oculta, não há nada escondido. E a mulher de Jó testifica para ele, em meio às cinzas: ainda conservas a tua integridade? Num conselho blasfemo e desesperador, dizendo para Jó: amaldiçoa o teu Deus, quer dizer, renuncia a tua fé, desista desse Deus e morre, sugerindo a possibilidade de Jó tirar a própria vida. Ela estava desesperada. As crianças zombavam de Jó, ridicularizado pelas crianças que zombaram dele. Os amigos o rejeitaram. Os 3 amigos que se aproximaram dele na hora da dor, depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, decidiram falar e disseram-lhe: você está em pecado, você está sofrendo porque há algum pecado na sua vida. Numa leitura retributiva, como se Jó estivesse escondendo alguma coisa no que diz respeito a pecado. Então, se ele está sofrendo, o sofrimento é resultante do pecado. O pecador é que sofre. Mas nós temos o testemunho do próprio Deus dizendo a respeito de Jó: um homem íntegro, honesto, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os amigos de Jó se colocam como representantes da verdade e tentam defender a honra de Deus, mas em momento algum do livro de Jó você vê os amigos dele, Elifas, Bildade e Zofar, conversando com Deus. Eles falam a respeito de Deus, mas não conversam com Deus. Eles querem defender a glória de Deus, a honra de Deus,
julgando a Jó, criticando a Jó, como se este tivesse algum tipo de pecado e por ter pecado está sofrendo. Um equívoco, um engano por parte dos amigos de Jó. Em síntese, Jó se torna a personificação da miséria humana. Jó está sofrendo 7 dias e 7 noites em silêncio, dor, sofrimento. Jó decide falar. No capítulo 3, Jó grita, clama aos céus, amaldiçoando o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. E ele apresenta a sua dor e a sua angústia, e ele está desesperado, ele está deprimido, sem vontade de viver, está se debatendo entre a vida e a morte, a ponto de chegar e dizer assim no capítulo 3, de 3 a 10, seria preferível nunca ter nascido. Ou ainda, poderia ter acontecido uma morte espontânea ao nascer. E mais, por que Deus não acaba com a minha vida? Morrer imediatamente, ele chega a pedir a morte para Deus. Ele está desesperado, sem vontade de viver, está sofrendo sem saber o porquê. Depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, ele chega a uma conclusão desesperadora: a vida não tem sentido. Ou a melhor coisa, ou a única coisa é a morte. Melhor que não existisse, ou que já tivesse morrido, ou que morresse agora mesmo. Esse é um esboço simples e deprimente de um homem arrebentado, alquebrado, amassado pelo sofrimento, pela dor. Alguém que pensa em desistir. Por que ele disse tais palavras? Porque ele estava sofrendo. Ou como dizem, ele estava com depressão, no auge da depressão. Ele chega a pedir para Deus: tira a minha vida, não vale a pena viver. Sabe o que é interessante? Que em nenhum momento Jó tem ideia de tirar a sua vida. Nenhuma tentativa, nenhuma palavra. Não há qualquer ideação suicida por parte de Jó. Porque ele sabia que a vida pertence a Deus, é quem dá e quem tira. Quando ele recebe a notícia da perda dos filhos, ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece que a vida é uma propriedade de Deus, é Deus quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. O ser humano não tem direito de atentar contra a sua própria vida. Quando ele perde os bens, a saúde, como ele reage? Como você tem reagido diante dos problemas, adversidades, desgostos, frustrações da vida? Jó reage com adoração. Vai lá para o 1º capítulo. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A reação de Jó diante da perda dos filhos foi adoração, reverência. E quando Jó ouve o conselho blasfemo e desesperado da mulher, para que ele tirasse a sua própria vida e amaldiçoasse o seu Deus,
Ele diz à mulher: falas como louca. Temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Quer dizer, Jó reconhece que Deus é soberano tanto no bem quanto no mal. Ele não questiona Deus, ele não duvida da soberania de Deus, da bondade de Deus diante dos acontecimentos, tanto no bem quanto no mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Por que Jó, apesar de tamanha adversidade e tantos dissabores que acabamos de relatar, por que Jó, apesar da dor, de não saber o porquê estava sofrendo e de chegar no auge da sua depressão, do desânimo pela vida, ele não atentou contra si? Eu quero crer que há pelo menos 3 razões. A primeira tem a ver com o caráter de Jó. Era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temer a Deus é afastar-se do mal, e fazer mal a si mesmo é um mal. E o sábio Jó se afasta desse comportamento. O livro de Jó, no capítulo 19, fala-nos acerca deste Redentor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Jó, capítulo 19, os versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. A tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Por isso, ó Deus, nós pedimos a ministração do teu Espírito. Leva cativo, ó Deus, todo pensamento à obediência da tua palavra e à adoração do teu nome. Que toda altivez, toda soberba e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da sua palavra tornem-se nulos em seus efeitos. E que as nossas mentes e coração estejam livres para receber a tua palavra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Havia um homem. O livro de Jó retrata a história de um homem, de um ser humano, de um homem que sofreu e sofreu muito, e sofreu sem saber o porquê, sem saber a razão, o que havia acontecido na corte celestial, nos bastidores do céu, quando o Senhor testifica a integridade de Jó a Satanás, dizendo: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás então insinua que Jó estava adorando a Deus por interesse. Porventura serve Jó a Deus debalde, isto é, em vão? Satanás insinua também que Deus estava comprando a adoração de Jó, como se Deus estivesse satisfazendo todos os desejos, interesses e necessidades de Jó para que este o adorasse. Então Satanás recebe permissão de Deus para tocar na vida de Jó, nos bastidores celestiais. Jó não sabia disso. Jó não tinha a mínima noção do que havia acontecido, o diálogo que houve entre Deus e Satanás. Mas ele está sofrendo muito,
sem saber a causa deste sofrimento. Eugene Peterson vai dizer que a história de Jó é didaticamente importante para nós. Por quê? Porque Jó sofreu nas questões vitais da vida humana. Problemas familiares, perdas materiais, doenças, enfermidades que assolaram a sua carne, desânimo, tristeza, melancolia, falta de vontade para viver. Jó sofreu. Alguém, supersticiosamente, ao ler o livro de Jó, pensa em parar, porque acha dar azar. Não vou ler o livro de Jó, porque senão pode acontecer comigo tudo o que aconteceu com ele. Algumas pessoas temem ler o livro de Jó. Jó sofreu. Num só dia, perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu bens materiais. Veio a falência, problemas financeiros. Jó foi tocado no seu corpo, acometido de uma enfermidade cruel, que o livro vai tratar para nós algumas características, alguns sintomas desta enfermidade. Tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Feridas inflamadas, coceira contínua, mudanças degenerativas na pele do rosto. Ficou desfigurado a ponto dos seus amigos não o reconhecerem. Elifas, Bildade e Zofar, que se reúnem e concordam em visitar Jó para oferecer solidariedade, para que se condoessem de Jó. E quando eles se deparam com Jó, Jó está desfigurado, tamanha era a enfermidade. E eles ficam 7 dias e 7 noites em silêncio, diante da dor de Jó. Jó está sofrendo, não sabe por quê. Noites insones, mal dormidas, depressão, medo, sua carne vestida de vermes, a pele expelindo pus. Dificuldade para respirar, pálpebra escurecida e o rosto avermelhado de tanto chorar. Tamanha era a sua dor e a sua angústia. O mau cheiro e o mau hálito, característicos de um andar maltrapilho, andrajoso. Provavelmente ninguém gostaria de estar ao lado de Jó, dado o seu mau cheiro e o seu mau hálito. Perda de peso, uma dor excruciante contínua, os ossos febris, a pele descolorada. Jó está sofrendo. Esse é apenas um resumo do que ele sofreu na sua carne. E além disso, delírio, insônia. E no momento em que ele está nas cinzas, a sua mulher se aproxima dele e lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó reconhece a integridade de Jó. Quão é importante para um homem que a sua mulher reconheça a sua integridade. Integridade quer dizer inteireza de coração, honestidade. É um homem verdadeiro, um homem íntegro, é um homem inteiro. Não há vida dupla, não há vida oculta, não há nada escondido. E a mulher de Jó testifica para ele, em meio às cinzas: ainda conservas a tua integridade? Num conselho blasfemo e desesperador, dizendo para Jó: amaldiçoa o teu Deus, quer dizer, renuncia a tua fé, desista desse Deus e morre, sugerindo a possibilidade de Jó tirar a própria vida. Ela estava desesperada. As crianças zombavam de Jó.
ridicularizado pelas crianças que zombaram dele. Os amigos o rejeitaram. Os 3 amigos que se aproximaram dele na hora da dor, depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, decidiram falar. E disseram-lhe: você está em pecado. Você está sofrendo, porque há algum pecado na sua vida. Numa leitura retributiva, como se Jó estivesse escondendo alguma coisa no que diz respeito a pecado. Então, se ele está sofrendo, o sofrimento é resultante do pecado. O pecador é que sofre. Mas nós temos o testemunho do próprio Deus dizendo a respeito de Jó: um homem íntegro, honesto, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os amigos de Jó se colocam como representantes da verdade e tentam defender a honra de Deus, mas em momento algum do livro de Jó, você vê os amigos dele, Elifas, Bildade e Zofar, conversando com Deus. Eles falam a respeito de Deus, mas não conversam com Deus. Eles querem defender a glória de Deus, a honra de Deus, julgando a Jó, criticando a Jó, como se este tivesse algum tipo de pecado e por ter pecado está sofrendo. Um equívoco, um engano por parte dos amigos de Jó. Em síntese, Jó se torna a personificação da miséria humana. Jó está sofrendo 7 dias e 7 noites em silêncio, dor, sofrimento. Jó decide falar. No capítulo 3, Jó grita, clama aos céus, amaldiçoando o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. E ele apresenta a sua dor e a sua angústia, e ele está desesperado, ele está deprimido, sem vontade de viver, está se debatendo entre a vida e a morte, a ponto de chegar e dizer assim no capítulo 3, de 3 a 10, seria preferível nunca ter nascido. Ou ainda, poderia ter acontecido uma morte espontânea ao nascer. E mais, por que que Deus não acaba com a minha vida? Morrer imediatamente. Ele chega a pedir a morte para Deus. Ele está desesperado, sem vontade de viver, está sofrendo sem saber o porquê. Depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, ele chega a uma conclusão desesperadora: a vida não tem sentido. Ou a melhor coisa, ou a única coisa é a morte. Melhor que não existisse, ou que já tivesse morrido, ou que morresse agora mesmo. Esse é um esboço simples e deprimente de um homem arrebentado, alquebrado, amassado pelo sofrimento, pela dor. Alguém que pensa em desistir. Por que que ele disse tais palavras? Porque ele estava sofrendo. Ou como dizem, ele estava com depressão, no auge da depressão. Ele chega a pedir para Deus: tira a minha vida, não vale a pena viver. Sabe o que é interessante? Que em nenhum momento Jó tem ideia de tirar a sua vida. Nenhuma tentativa, nenhuma palavra. Não há qualquer ideação suicida por parte de Jó. Porque ele sabia que a vida pertence a Deus, é quem dá e quem tira. Quando ele recebe a notícia da perda dos filhos,
Ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece que a vida é uma propriedade de Deus, é Deus quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. O ser humano não tem direito de atentar contra a sua própria vida. Quando ele perde os bens, a saúde, como ele reage? Como você tem reagido diante dos problemas, adversidades, desgostos, frustrações da vida? Jó reage com adoração. Vai lá para o primeiro capítulo. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A reação de Jó diante da perda dos filhos foi adoração, reverência. E quando Jó ouve o conselho blasfemo e desesperado da mulher, para que ele tirasse a sua própria vida e amaldiçoasse o seu Deus, ele diz à mulher: falas como louca, temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Quer dizer, Jó reconhece que Deus é soberano tanto no bem quanto no mal. Ele não questiona Deus, ele não duvida da soberania de Deus, da bondade de Deus diante dos acontecimentos, tanto no bem quanto no mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Por que Jó, apesar de tamanha adversidade e tantos dissabores que acabamos de relatar, por que Jó, apesar da dor, de não saber o porquê estava sofrendo e de chegar no auge da sua depressão, do desânimo pela vida, ele não atentou contra si? Eu quero crer que há pelo menos 3 razões. A primeira tem a ver com o caráter de Jó. Era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temer a Deus é afastar-se do mal, e fazer mal a si mesmo é um mal. E o sábio Jó se afasta desse comportamento nocivo contra si mesmo. A consciência da soberania de Deus, do Deus que é soberano sobre tudo e todos, também preservou a vida de Jó. E ainda, a esperança de uma redenção, a esperança de um redentor. Opa, obrigado, tá rápido aí. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó acreditava na redenção, em que um redentor se levantaria em sua defesa e que ao final de tudo ele veria Deus. Apesar das circunstâncias, apesar de toda a dor e todo o sofrimento, Jó tinha compreensão de um redentor. Bem-vindo ao mundo de Jó. Mas a pergunta é: por que Jó não cometeu suicídio? Vamos sair do mundo de Jó e vamos pensar rapidamente agora sobre algumas, eu vou precisar que passe o slide, alguns temas. No último, aliás, antes de nós sairmos do mundo de Jó, vamos continuar no mundo de Jó? O livro de Jó é um livro poético, é sabedoria, é um livro que nos faz pensar. E a poesia hebraica, diferentemente da poesia da língua portuguesa,
ela primariamente trata a questão do conteúdo, do pensamento, do significado, do sentido, e não do efeito dos sons, da métrica. Por isso que há muita repetição, ênfase nas palavras. É isso que substancia a poesia hebraica. E o livro de Jó é um livro poético, então ele é repleto de poesias. E essa construção é interessante porque a isso se chama paralelismo. E o primeiro paralelismo que eu quero destacar é o sinonímico, que são palavras sinônimas, semelhantes. É falar a mesma coisa de maneiras diferentes. O paralelismo sinonímico consiste em expressar duas vezes a mesma ideia com palavras diferentes. Neste modelo, a segunda linha repete o pensamento da primeira. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó 3:11. Jó está dizendo, por que eu não morri ao nascer? Alguém que não está suportando o sofrimento, e ele repete as ideias e pede a Deus, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Esse é o desejo de Jó diante do sofrimento. Ele mesmo não atentou contra a sua própria vida, mas chega a pedir a Deus. Além do paralelismo sinonímico, há o paralelismo sintético. Aqui as duas linhas do verso não dizem a mesma coisa, mas antes, a declaração da primeira linha serve como base sobre a qual a segunda declaração se fundamenta. Jó pergunta, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Ele está sofrendo na carne. Ele está pele e osso. Por que prolongar os dias? Se o meu fim é certo, o meu espírito está quebrantado, meus dias se extinguem. Para mim, o cemitério. Alguém que naquele momento está desacreditado da vida. Paralelismo sintético. Há também o paralelismo antitético, que é um contraste, há uma oposição de ideias diante das imagens poéticas. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Além desse, tem o paralelismo restritivo, em que o pensamento de uma restringe o pensamento da outra. Ele pergunta, pode um homem ser útil a Deus quando o sábio só é útil a si mesmo? A resposta está implícita, não. Contraste. Uma verdade contradiz a outra. Próximo slide? Ok. Agora sim, saindo do mundo de Jó e pensando nas nossas vidas, aqui hoje, Brasil, São Paulo, Itapeva, Itu, qualquer lugar. 9 em cada 10 casos de suicídio são reversíveis. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida no mundo. Próximo. Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre 15 e 29 anos. No Brasil é a quarta causa morte. Próximo. A cada 3 segundos, está faltando muito S, né? Cedo faltou bastante S, agora está faltando. Mas é porque o slide está... A cada 3 segundos alguém está atentando contra si. Se automutilando, fazendo alguma coisa. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado, consciente, determinado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Ambivalência, dúvida. Por isso que a cada 10 casos, 9 são reversíveis.
E nós precisamos, como igreja, atentar para esse fato. Próximo. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. Uma pequena proporção do comportamento suicida chega ao nosso conhecimento. Quer dizer, toda a informação que foi passada pela Organização Mundial de Saúde, que eu citei aqui, é o que nós sabemos, é o que chega para nós. Mas o problema é ainda maior. Estou bem. Como é que você está? Nós temos a mania de perguntar, e aí, tudo bem? A pessoa vai responder, você já virou as costas, porque você não está preocupado com ela. Porque talvez, ao perguntar se está tudo bem, a pessoa vai responder isso: estou bem. Estou bem, acabado, perdido, machucado, sozinho, triste, iludido, decepcionado, agoniado, desanimado, rejeitado, depressivo, quebrado, estranho, insatisfeito. Estou bem. E as pessoas estão gritando silenciosamente: estou bem. Porque aquele que atenta contra a sua própria vida não quer morrer, ele quer acabar com o seu problema. A sua dor, ele acha que vai resolver o problema tirando a sua própria vida. É preciso ouvir o grito silencioso daqueles que estão dizendo: eu estou bem. Próximo. Fatores de risco do comportamento suicida. Quero dizer de antemão que Jó enfrentou, suportou e triunfou sobre muitos destes fatores. Por que Jó não cometeu suicídio, apesar de enfrentar esses fatores? Algumas circunstâncias e alguns acontecimentos específicos não são determinantes para o suicídio, mas podem interagir e contribuir para a sua ocorrência quando existe sofrimento intenso, uma dor insuportável. Não são fatores determinantes, mas contribuem e interagem. Não é porque alguém está enfrentando isso aqui, experimenta essa realidade, ele vai tirar a vida dele. Mas são fatores de risco, que podem ocasionar num ato contra a própria vida. Quais são? Fatores sociodemográficos. Sexo masculino. As mulheres tentam mais, mas os homens cometem mais. Adultos jovens, de 19 a 49 anos e idosos. Estados civis, viúvo, divorciado e solteiro, principalmente entre homens. Opção sexual, grupos étnicos minoritários. Próximo. Transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, abuso, dependência de álcool e outras drogas. Esquizofrenia, transtornos da personalidade. Ainda transtornos mentais, falta de tratamento ativo e continuado em saúde mental, ideação ou plano suicida, tentativa de suicídio pregressa, história familiar de suicídio. Fatores psicossociais, abuso físico ou sexual, perdas ou separação dos pais na infância, instabilidade familiar, ausência de apoio social, isolamento social, perda afetiva recente ou acontecimento estressante. Fatores psicossociais ainda: desemprego, aposentadoria, violência doméstica, desesperança, desamparo, ansiedade intensa. Vergonha, humilhação, o bullying na escola, o cyberbullying na internet, baixa autoestima, traços de personalidade, impulsividade, agressividade, labilidade do amor, que é essa instabilidade entre a alegria e a melancolia, do ser emocional que oscila, ora está alegre, ora está melancólico, rigidez cognitiva, pensamento dicotômico, pouca flexibilidade para enfrentar adversidades, perfeccionismo, que eu esqueci lá. Fatores de risco do comportamento suicida. Não são determinantes, mas contribuem e interagem. Nós precisamos tomar cuidado. Mas eu gostaria de dar um detalhe nas duas faixas etárias que mais acontecem.
que são os adolescentes e jovens, e a pessoa idosa. No homem idoso, há um conjunto de condições que levam o homem idoso a pensar em tirar a própria vida: a solidão, a perda dos vínculos, os maus tratos, o abandono da família, a aposentadoria, perda de uma função social valorizada, doenças incapacitantes, o sentimento de ser um peso ou dar trabalho. No homem adolescente jovem, na pessoa adolescente jovem, há fatores sociodemográficos e educacionais: baixo rendimento escolar, sexo feminino para as tentativas, masculino para o suicídio, nível socioeconômico baixo, opção sexual, homossexual, bissexual e transgênero, acontecem em muitos casos. No homem adolescente jovem, estressores psicossociais e vida familiar: separação ou divórcio dos pais, morte de um genitor, abuso físico e sexual, transtorno mental nos pais, comportamento suicida na família, discórdia no ambiente familiar, bullying, vítima ou perpetrador, sentir-se humilhado por ter sofrido ações disciplinares, exposição a casos de suicídio ou tentativas de suicídio, dificuldades nos relacionamentos interpessoais. E ainda mais, fatores psicológicos e psiquiátricos, transtornos mentais, depressão, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade e transtorno de conduta. Autoagressão deliberada, abuso de álcool e drogas, alta hospitalar recente para quem tem o transtorno mental, mudança recente no tratamento psiquiátrico, impulsividade ou comportamento agressivo, baixa autoestima, pouca capacidade de solução de problemas sociais, sentir-se enclausurado, sem conexão, um peso, perfeccionismo, desesperança. Jó, ele suportou, enfrentou e triunfou sobre muitos desses fatores de risco. Não são determinantes, mas podem contribuir. É preciso cuidar de si mesmo, é preciso cuidar da família, é preciso estar atento a esses fatores de risco, porque há um mito que diz que quem quer tirar a vida vai tirar, quer morrer. Não. É um sentimento ambíguo, há dúvida, e nós precisamos proclamar a vida que há no Redentor, Cristo Jesus. Voltando ao mundo de Jó, pode passar o próximo slide. São 3 então os elementos que, a meu ver, fez com que Jó não atentasse contra a sua própria vida. O primeiro elemento tem a ver com o seu caráter, o seu temor a Deus. E o temor de Deus é reconhecer que Deus é Deus, o homem é homem e o homem não é Deus. E o temor do Senhor é cuidar da vida que Deus nos deu. Como diz o apóstolo Paulo, ninguém aborrece a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. É natural cuidar de si. É natural querer viver. E o temor do Senhor nos faz viver. É Ele quem nos dá vida para o louvor da sua glória. A consciência da soberania de Deus. Jó reconheceu a soberania de Deus. Na perda dos filhos, diante do conselho da esposa para tirar a própria vida e amaldiçoar Deus, e lá no final, no capítulo 42, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó está dizendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Jó não está dizendo que tem todas as respostas e que sabe o porquê do sofrimento. Ele está admitindo que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mesmo a dor, o sofrimento, as frustrações, os problemas que vivenciamos fazem parte de um projeto soberano de Deus.
Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Jó é um convite a experimentar Deus na realidade do sofrimento. Você quer conhecer a Deus como Jó? É preciso sofrer como Jó. É preciso reagir como Jó, com reverência, adoração e o reconhecimento da soberania daquele que é Deus. Crer na soberania de Deus é crer que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde galáxias a partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, e desde os planos públicos dos políticos até os segredos do coração das pessoas solitárias, desesperadas, desanimadas. Deus é soberano e Ele deve ser exaltado como Deus. E Jó diz: bem sei que tudo podes. Ele aprendeu a reconhecer a grandeza de Deus e a grandeza dos propósitos de Deus diante da incapacidade humana de frustrá-los. Apesar da dor, do sofrimento e apesar da incompreensão, de não saber o porquê. Então Jó, no seu livro Levanta os Céus, 34 perguntas. São os porquês de Jó. Por quê? Por quê? E Deus não responde a Jó. Aliás, não responde como Jó esperava. Não responde de maneira objetiva e direta. Jó responde com outras 70 perguntas. Vai lá para Jó capítulo 38. Jó diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Aliás, esse não é Jó não, viu? Esse é o Salmo 38, eu virei errado aqui. O Senhor convence a Jó da ignorância. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? 70 perguntas respondem à indagação de Jó. Por quê? Por quê? Ele não sabia o porquê do sofrimento, então Deus o responde de maneira a perguntar a Jó para revelar a sua soberania, a sua grandeza. Jó, você não sabe como foram lançados os fundamentos da terra. Como ele vai entender de Deus? Por isso, no capítulo 42, ele reconhece, dizendo: na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É na hora da dor, do sofrimento, que nós agimos de maneira precipitada, tomamos decisões precipitadas, agimos de maneira irrefletida, não ouvimos as advertências quanto aos perigos espirituais, a dor que sufoca, a ansiedade que aflige o coração, inquietamente. Então nós falamos de coisas que não sabemos, coisas maravilhosas demais para mim. Jó, diante da grandeza de Deus, reconhece: na verdade falei do que não entendia. Bem sei que tudo podes.
reconhece a sua incapacidade de frustrar os planos de Deus e de que havia falado coisas que não pertenciam ao homem a respeito de Deus. Ele aprendeu na dor a reconhecer quem é Deus. Quantas respostas? Nenhuma. Talvez você veio nesta noite precisando de uma resposta. O silêncio de Deus é aterrador, mas pode fazer parte da resposta para o teu crescimento. Talvez Deus não vai te explicar o porquê do seu sofrer. Talvez Deus não venha a falar para você, porque é na experiência, na intimidade do sofrer que Deus se revela. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Apesar da ignorância de Jó, apesar de ter falado coisas precipitadas, Deus não executa a ira contra Jó por sua ignorância. Também não faz conosco. Se você fez coisas precipitadas, falou palavras impensadas, reclamando, murmurando, questionando a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Muitas pessoas perguntaram para Jó. Satanás perguntou por duvidar, perguntou para Deus: porventura Jó serve em vão a Deus? Questionando a integridade de Jó e insinuando o próprio Deus. Os amigos perguntaram para mostrar que eles tinham todas as respostas. Jó perguntou porque não sabia a razão do sofrimento, mas Deus, ao fazer essas perguntas, está se revelando a Jó como Deus soberano. E nas cinzas, apesar do desânimo, da vontade de viver, do sofrimento na sua própria carne, em meio às cinzas, Jó, no versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, o corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A resposta que Jó estava procurando não seria dada por Deus de maneira objetiva, verbal, direta, mas a partir de um relacionamento de dependência de Deus, diária, do reconhecimento da soberania de Deus. E nós devemos notar, perceber no texto, que Jó fez muitas perguntas a Deus. Não houve resposta. Deus responde. E ao proceder assim, ele responde de maneira poética, usando uma imagem poética, uma linguagem de sabedoria, para que Jó pensasse. A sabedoria poética nos leva a pensar, a refletir. E o livro de Jó nos leva a pensar nesta noite a respeito do nosso sofrimento. Por que sofremos? Por que você está sofrendo? O que tem trazido desânimo, tristeza, abatimento, preocupações? Deixa eu tirar o esboço aqui. Raiva, desânimo, falta de esperança, sente-se desamparado, alguém que não tem valor, vingança, você está desejando vingar alguém, tem ressentimento, ódio, rancor de alguém, está buscando resolver um problema, não consegue,
seus sonhos não foram realizados, existem perguntas que não têm respostas, há amargura, lágrimas. O que está no teu coração? Jó está em meio às cinzas, com os cacos, tamanha coceira e dor insuportável. Alguém chega e fala para ele: desiste da sua vida, abandona o teu Deus. Mas Jó, depois de ter experimentado a dor e enfrentado muitas situações desconfortáveis, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. O escritor aos Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que trocou a alegria que lhe estava proposta, para que não nos fatiguemos em nossas almas. Olhando para o sofrimento de Jesus, nós vamos suportar o nosso, nós vamos enfrentar, apesar de não saber o porquê, e vamos triunfar em nome de Jesus, aquele que sofreu em nosso lugar, aquele que deu a vida para a nossa salvação. Como você está? Está bem? O livro de Jó nos convida a conhecer a Deus e a experimentar Deus por meio do sofrimento. Não sofra à toa, aprenda com o sofrimento a ter uma vida mais íntima com Deus.